Você tem sua Bíblia? Você tem sua Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia. Você pode ligar sua Bíblia. Gostaria de ministrar algo no seu coração. Espero que você esteja pronto para a palavra de Deus, porque essa é a nossa arma. Ela é a única e mais eficaz arma que nós temos como povo de Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse, por gentileza, lá em Números 6, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Vocês viram, quem acompanha os devocionais da nossa igreja, que eu andei fazendo os devocionais, inclusive na ausência do pastor Jaso, oramos por ele. O pastor Jaso, como foi mencionado e orado, o pastor Jaso está bem melhor, orando para que ele, nesses próximos dias, tenha alta, e em nome de Jesus, o pastor Jaso vai estar domingo com a gente nos 2 cultos, e vai ser maravilhoso tê-lo presente, e ele é um presente para nós. Então, se você está orando pelo pastor Jaso, continue orando. Deus está fazendo o que a gente não pode fazer e está usando os médicos para fazer a parte deles. Amém? Então, continue orando. Toda vez que você vê o pastor Jaso, dê um copo d'água para ele. Ele precisa beber água. Então, seja um crente chato com ele. Fala, pastor, eu quero você por muitos anos de vida. Então, em nome de Jesus, ajuda aquele homem a beber água. Bom, eu vou pedir para... Não precisa projetar aqui agora, só deixa para mim... Coloca para mim a imagem aí que eu pedi... sobre, porque hoje eu gostaria de falar, você está vendo aí, né? Eu gostaria de falar de métrica, você está vendo aí, régua, né? Uma série de fita para medir, nível e tal. Eu gostaria de ministrar para você nessa noite sobre a métrica à luz do homem e a métrica à luz da palavra. E eu separei, obviamente, algumas coisas para a gente falar, porque a métrica, em sua essência, é a arte de medir. A arte de medir é métrica. Então, fui lá e falei, Senhor, preciso falar com o teu povo, fala comigo. Eu tenho algo de Deus, eu espero que você esteja pronto para ouvir, porque de mim, irmãos, não tem nada a não ser um abraço e um sorriso, mas a palavra de Deus é poderosa e ela vai mudar a nossa vida. Então, você vai ler alguns versículos. Então, deixe sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos, mas a gente vai começar, eu falei para Deuteronômio 6, verso 2, mas antes da leitura, eu queria citar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu separei para anotar é que, na métrica do humano, a métrica do homem, a métrica nossa métrica, ou seja, a maneira que a gente mede as pessoas, as coisas e tudo à nossa volta, percebe que a gente tem opinião para tudo. E às vezes não é nem ruim ter opinião para tudo. O problema é quando a gente não guarda a nossa opinião para a hora certa. Então, a gente pode, é legal ter opinião para tudo, porque a gente pensa, somos seres pensantes, mas às vezes, irmão, a gente não sabe dosar a opinião, às vezes a opinião não foi pedida, e a partir dessa falta de dosagem, a coisa pode desandar. Então, nessa noite eu queria citar algumas coisas, e eu separei em 2 tipos de métrica, e eu queria de verdade que você caminhasse comigo. Por quê? Eu separei em 2 tempos, as temporárias, as métricas humanas, e a métrica eterna. Tudo que eu falo de eterno, eu falo do nosso Criador, eu falo de Jesus. Então, das coisas temporárias que eu coloquei aqui como para a gente analisar nessa noite coisas nos medem, pessoas nos medem, lugares nos medem. Nos seleciona, nos iguala. Eu separei algumas coisas para falar. Por exemplo, nós somos medidos por coisas. Quando você tem uma casa muito grande, por exemplo, e alguém passa por sua casa linda, ou você mora num apartamento muito legal, as pessoas te medem, para morar naquela casa, uau. Nós estamos medindo uns aos outros naturalmente, a gente nem percebe. Não estamos julgando, que o julgar é o problema, mas medir, analisar, falar, caramba, se eu morasse num bairro, por exemplo, como o Juá, que é muito caro, uma pessoa que mora no Juá e tem uma casa no Juá, naturalmente ele tem uma condição diferenciada. Vocês sabem tão melhor que eu. Então, uma casa muito grande pode ser uma métrica, e nós somos medidos e medimos assim. Um carro muito agradável, e eu louvo a Deus por essa igreja, que cada vez mais eu vejo carros agradáveis chegando. Então, prepare o seu, você que ainda não tem, ore para que todos os carros sejam agradáveis. E agradáveis não está falando de valor, está falando de ser bem conservado, está falando de ser um carro confortável para você e sua família. Porém, a gente também pode ser medido pelo carro que a gente anda.
pelo carro que a gente possui. Separei outras coisas aqui, joias e relógios. Obviamente, sim, os irmãos, você olha assim e fala, meu Deus, nem Dubai tem esse relógio. Você olha assim, os irmãos usando e fala, meu pai, ajuda, né? A gente é medido. E aí, minha irmã chega com joia assim, aquele cordão de ouro, aquele negócio pesado pra caramba, e que deve ser caro. E é verdade, e é caro. E não tem nada de errado a gente medir, desde que a gente não julgue. O medir não é julgar, olha a diferença. Medir, analisar, não é julgar. Julgar é pecado, julgar é ruim. E na mesma medida que julgares serás, é o que diz a palavra. A gente já vai ler, a gente vai falar sobre isso. Dinheiro, ou seja, eu costumo dizer que do jeito que eu gosto de falar dinheiro alguns têm muito acesso a recursos e muitos outros têm difícil acesso a recursos. Pessoas com fácil acesso a recursos, eles naturalmente têm uma outra condição financeira, porque ele tem facilidade no acesso. Pessoas com dificuldade ao acesso ao recurso, como um efeito natural, ele vai ter uma vida mais apertada, mais ajustada. Então, todas as vezes que eu falo assim, quem anda comigo sabe, eu falo, quando eu olho na minha métrica, analisando, medindo, meu irmão, eu falo, esse deve ter bastante acesso a recursos, porque a vida dele aparentemente é confortável, ele gosta e possui coisas boas. E quando você coloca dessa forma, não entra no seu coração, não te atinge, não te faz mal, porque é saudável você celebrar na vida do seu irmão, é saudável você celebrar por uma conquista dele, por uma casa, por um carro, por uma maneira que ele se veste, por aquilo que ele tem, desde que você não queira aquilo que ele tem, desde que você trabalhe para ter algo igual ou melhor, mas quando você olhar na sua medida, na sua arte de medir, você não possa desejar ao ponto de querer mal. Outra coisa que somos medidos, outra coisa é popularidade. Tem pessoas muito populosas. Tem pessoas, por exemplo, tenho certeza que, obviamente tirando os pastores, né, os super populosos da igreja, tem outros tantos, tem gente que fala assim, quem não conhece, por exemplo, o Wander, todo mundo conhece o Wander. Quem não conhece a Jô, todo mundo conhece a Jô. Então são pessoas populosas na igreja, popular. Tipo assim, elas conseguem ser populares por ser quem elas são, sinônimo de trabalho, ou porque assumem uma posição específica. Ninguém mais na cozinha é conhecida como a chefe da cozinha, como a Jô. Então, falou, não, a igreja cozinha. Não, nossa chefe da cozinha, chama ela de chefe, chama ela de Jô não. A chefe da cozinha lá da nossa igreja, meu Deus, tem que ver ela cozinhando. Meu pai, então... Pessoas com popularidades, elas são medidas, a gente mede o tempo inteiro. Então percebe como a gente mede o tempo inteiro pessoas à nossa volta ou distantes. Pessoas famosas, por exemplo. E essas então, irmãos, a métrica delas é longa, é alta, elas vão medindo mesmo. Tipo assim, a pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram, o cara tem 1 milhão de seguidores ou de cara que assiste ele no TikTok. Então, pessoas desse nível a gente nem acompanha. Por quê? A gente fala, esse aí só pouco chegam. Meu Deus. E eu anotei aqui, quando coisas nos medem, geralmente fala do que nós gostamos, tais coisas, por exemplo, um relógio, um carro, uma casa, ter muito acesso ou pouco acesso a recursos, fala de como gastamos o que temos, fala do que gostamos, fala de uma carreira, fala de reconhecimento e fala também de que estamos em destaque. Então, uma dessas coisas, e lembre, estou falando de coisas temporárias, de uma métrica temporária, tudo que não é eterno, tudo que não interessa ou que vai mudar a vida de alguém é da sua vida, e aquilo que você faz para o seu bem, não quer dizer que é pecado, mas ao mesmo tempo não vai mudar a vida de ninguém, porque você tem um bom carro, não vai mudar a vida de ninguém, porque você é uma pessoa popular, mas você é por si só, porque você tem um reconhecimento na carreira, porque você está em uma posição de destaque, então não tem nada de errado, não tem pecado nisso. E aí eu consegui anotar aqui, somos também medidos por pessoas, e aqui fica bonito. A nossa fala, a gente é medido por pessoas. Como nos expressamos? Por exemplo, teve umas semanas atrás aí, assim, que chegamos de novo, né? Eu falei, gente, eu tenho que fazer um curso de gíria com vocês, porque eu não sei gíria nenhuma mais. E tem um tal de ainda, irmão. Ainda, que eu pensei que era verbo de continuidade. É um negócio que você não imagina, nem eu não sei até hoje. Se me perguntar, eu não sei. Então, a fala vai falar de como você se expressa, do seu nível educacional. Ou seja,
As pessoas, a gente o tempo inteiro vai estar medindo uns aos outros por conta de como falamos, de como nos expressamos. Atos, o que fazemos e como fazemos, as nossas ações. Então, reações, como reagimos quando estamos irritados, quando somos criticados, quando estamos sendo altamente elogiados. Porque, ouça, é difícil receber elogio. E você manter a humildade de entender, glória a Deus. Tem que ter muita humildade. Não é falsa humildade, não. É você entender, muito mais quando você está numa plataforma como essa, você fala, que palavra bonita. Você tem que ter dentro de você, glória a Deus, foi Deus que deu. Você tem que falar e viver. Então, elogios, assim como críticas, vai colocar o nosso coração em jogo. E as pessoas vão medir a gente da maneira com que a gente reage. Então, assim, não sei como é que você é quando é elogiado, mas vale a pena pensar, como que meu coração, se eu estou fazendo algo que deveria louvar a Jesus, como é que o meu coração fica quando eu sou elogiado por algo que eu não precisaria receber um elogio? É importantíssimo. E quanto mais destaque, mais cuidado com o coração. Então, mas eu recebi um elogio no trabalho, está tudo certo, é um esforço e é um reconhecimento ao esforço. Mas tudo aquilo que envolve Jesus, a figura do reino de Deus, nós devemos ter cuidado de como o elogio chega a nós e se ele impacta o nosso coração. Amém? Então eu continuo falando, você está comigo? Amém, não dorme não, vamos lá. Postura diante dos problemas, irmãos. Meu Deus, você era crente até encontrar um problema. Aí encontra um problema e aí saem línguas estranhas demais até. Você entendeu? Então, é tempo de vigiar. Por quê? As pessoas estão nos medindo. E está tudo bem se a gente não diz ser quem nós somos. Está tudo bem se alguma língua estranha, você sabe o que eu estou dizendo, vier a sair na nossa fala, quando estamos sendo colocados diante de uma situação difícil. Se você não diz ser seguidor de Jesus, está tudo bem vir outras coisas. Agora, sendo eu e você seguidores de Jesus, é esperado uma postura diferente. Então, assuntos, irmãos, continua, olha, estamos sendo medidos por pessoas, né? Assuntos, o que conversamos, o que compartilhamos, com quem compartilhamos e o que tem nos interessados. Meu Deus! Às vezes a gente fala de uma maneira muito light, assim. Eu de verdade estou falando isso que o pastor Pedro não está aqui. Eu quero elogiar que seja verdadeiro, que eu poderia muito mais fácil elogiar na frente dele, mas eu vou fazer isso na ausência para ser mais verdadeiro. Eu louvo a Deus pela coragem que o pastor Pedro teve de pregar o que ele pregou no domingo, porque não é fácil. Coragem, você via que ele estava tendo cuidado com as palavras, porque ele queria passar algo e não ferir. Ele queria passar o entendimento à luz da palavra e não incomodar ninguém, magoar ninguém. Então eu louvo a Deus por ele. Se você puder louvar a Deus por ele, quando você o vê, abraça, pastor, louva a Deus por sua vida. Não precisa mencionar nada, porque não é fácil. E pessoas nos julgam, geralmente quando somos julgados por pessoas ou medidos, lembra? A gente usa o termo julgar, porque julgar é pecado. A Bíblia fala, não julgue, não julgueis. Mas se você tentar analisar as pessoas, e analisamos os outros o tempo inteiro, e essa análise, ela demonstra nossos princípios, valores, a influência que temos, o nível educacional, o nível de conhecimento. Então, a nossa fala e todas as outras coisas vai falar quem nós somos, Está comigo? A gente vai ler, permaneça sua Bíblia aberta, a gente vai chegar lá, porque estamos falando da métrica, da maneira de medir humana, desse mundo, da maneira que a gente faz. A gente vai chegar na que Jesus faz. Tem uma terceira parte que são lugares, irmãos. Lugares nos iguala. Lugares sim, você vai entender já porque eu estou falando isso. Porque, por exemplo, quando você vai num teatro, você paga para entrar e você vira plateia como qualquer outro. Seja uma pessoa que tem muito acesso a recursos, uma pessoa que chegou lá e ganhou um cupom na rádio, é todo mundo plateia. Então, o lugar te iguala.
Quando você vai a um cinema, a mesma coisa, você paga para ir. Eu não acredito que tenha ticket de graça para cinema, não acho que tenha. Vai ter desconto, vai ter meia, mas você paga para ir para o cinema. E o cinema, assim como o teatro, você é só mais um na fila do pão. Na fila da pipoca, então, só mais um mesmo. Só mais um. E paga caro uma pipoca. Eu falei, eu me nego a comer pipoca no cinema. Irmão, esse pessoal não é crente, irmão. Esse pessoal não é crente. Estelinha, ela não está aqui não. Estelinha falou, papai, eu quero pipoca. Pipoca não. Já paguei caro pra caramba para assistir aqui. A gente podia assistir em casa. Fui lá, a pipoca era 55, irmão. Falei, pipoca de ouro. Misericórdia. Falei, não, filha, vigia, não. Não, pipoca não, papai, olha, papai precisa de muita oração para comprar essa pipoca para você, em casa, micro-ondas, mamãe vai comprar, né, enfim. Então, fica a dica para você, pipoca no cinema tá algo de luxo. Ou no cinema, pipoca chega até a ser mais cara do que o ticket para assistir o cinema. Olha que coisa doida, mas, vamos lá. Arena, quando você vai a uma arena, um show, uma casa de show, ou um esporte, que não seja futebol, que futebol geralmente é num estádio, apesar de ter estádios chamados arenas, eu acho também, aqui no Brasil. Quando você vai a qualquer coisa esportiva, você é um torcedor. Ah, mas eu estou no camarote, não importa, meu amigo, você é um torcedor, você está ali com a mesma paixão, você é fã do mesmo jeito, você quer comprar a mesma camisa, e isso não indifere quem nós somos. Ou seja, lugares como esse nos iguala, nos mede. Não importa que carro você chegou, sentou na arquibancada, senta todo mundo um do lado do outro, exceto se você for para o lugar dos semi-mortais, enfim, os camarotes, caríssimos, eu imagino, nem pergunto, nem faço ideia. Um dia, se você tiver um camarote aqui, me chama, eu vou, que seja gratuito, 0800, em nome de Jesus, amém? Então, assim, estádios, então, meu Deus, todo mundo torcedor, todo mundo fã de uns caras, meu Deus, os caras ganham milhões, e a gente ganha menos de alguns zeros, e nem metade do milhão que ele ganha. E a gente vai lá e tosse, grita e sai rouco. Comprar camisa, então, irmão, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu passei aqui no Norte Shopping outro dia, eu falei, que o pessoal sabe que eu sou flamenguista, né? Perdão por vocês que não são, né? Eu sou flamenguista, dá licença, desculpa aí. Então, é isso aí, fala Jesus. Então, fui lá e falei, eu não tenho a camisa do Flamengo, vou comprar. Irmão, quando eu cheguei lá, eu não quis pagar 45 na pipoca, vai vendo. Quando eu cheguei lá, que eu olhei a camisa, eu falei, camisa linda, que era branca com dourado, era uma promocional, que seja lá, que for da Libertadores. Quando eu olhei, 750. Eu falei, são quantas camisas? Ele riu, não, como assim? Não, eu queria uma camisa só, uma só. Ele, não, senhor, essa é promocional, 750, aqui no Norte Shopping, vamos lá. Se você quiser comprar, eu dou meu número. Mas, irmão, não tem não. Eu continuo amando o Flamengo, torcendo o Flamengo menos do que muita coisa na minha vida, mas não consigo comprar a camisa de 750 reais. Não consigo comprar, porque não é que eu não veja valor, não é que eu não seja torcedor a esse nível, é porque eu não tenho coragem de dar 750 na camisa, ponto. E se você tem coragem de dar duplamente camisa, eu vou te passar o meu número, você compra para mim. Agora, eu fico assim, meu Deus do céu, quando eu vejo aquela turma toda vermelhinha no estádio, eu falo, meu Deus, o Flamengo é bilionário, olha quanta gente compra camisa, e cada hora sai uma camisa nova. Então, feira de rua, gente, lugar que iguala a gente. Se você não for o cara da barraca, você vai ser o comprador. Ponto. Ou se você não tem a barraca de feira, você vai lá para comprar o que vende da feira. Percebe como nós somos igualados e a gente não percebe? E eu quero falar sobre isso a partir da palavra. Por quê? A gente precisa perceber o porquê que é tão difícil, às vezes, a gente reconhecer que a gente não quer ser igualado por conta de um título que recebemos. A gente se acha superior ao nosso irmão. Um título que o próprio homem deu para um outro homem. A gente se acha superior. Quando a gente vai para esses lugares,
eu acho que deveria ensinar para a gente de os meus títulos, aquilo que eu sou, aquilo que eu conquistei bravamente, estudando, passando, fazendo tudo que eu necessitei para ganhar o título e ser remunerado por ele, não agrega em nada. Quando você vai na feira, não importa se você é um major, o cara vai comprar, quanto é que é uma mão? É 5, é 25, tá bom, o major vai pagar a mesma coisa que um soldado. Então, não existe diferença quando você vai em ambientes como esse, por exemplo, numa feira de rua, ou você é cliente ou você é fornecedor. Exposição, na exposição você é um participante ou você é um expositor, simples assim. Tem um lugar, inclusive eu vim de lá agora, que ele tem um ato, ele é diferenciado, chama hospital. Hospital, irmão, eu nessa vinda, né, eu falo pouco, você sabe, eu falo muito pouco. Eu cheguei na recepção do hospital, comecei a falar de Jesus, né? Catei logo uma para falar de Jesus, tinha a menina do Rei do Mate lá, eu falei, tá aqui há quanto tempo? Estou aqui há 5 anos, está pronto para mais 5 anos? Não, então deixa eu orar por você, vem cá, Senhor, tira ela daqui, Jesus, tira ela daqui, menina, gente boa pra caramba. Então eu comecei a falar, porque eu tenho necessidade de falar, e eu falei, eu vou falar de Jesus, irmão, porque se eu não falar de Jesus, eu vou falar dos outros. Então fala de Jesus, se você é assim como eu, tem necessidade de falar, fala de Jesus, não perde tempo não. Então, o hospital é especial, porque não importa a quantidade de recursos ou acessos que você tenha a dinheiro, como você é bem sucedido ou não, o hospital nivela você como paciente ou profissional de saúde. E não há dinheiro que compre células de glóbulos brancos. Não há dinheiro que compre. Se o seu corpo não produzir, exceto quando tem uma transfusão, e exceto em casos específicos, não há compra da cura, não há compra de uma enfermidade que está te matando e você vai comprar com seus milhões, ou com a sua doação, ou com qualquer outra coisa. Não há quem compre saúde. E o hospital faz você lembrar disso. Eu estava lá na minha necessidade de falar, já sabe, estou subindo no elevador pela sei lá quantas vezes, em uma semana. Aí estou vendo a menina chorando, eu falei, meu Deus, é aqui agora, prepara que ela estava indo para o sexto, eu estava subindo com ela, eu ia para o terceiro. Tu acha que eu fui para o terceiro? Eu fui para o sexto, é óbvio, eu tinha que pegar a viagem. Quando chegou no terceiro que parou, eu falei, Senhor, e aí, eu desço ou não? Aí, desci não, irmão. Falei, está chorando? Quase cantei para ela, está chorando por quê? Mas não ia dar, né? Então, ela falou, ai meu pai. E você via que era alguém que tinha acesso a recursos, irmão. Você já entendeu quando eu falo acesso a recursos, né? Então você via que era alguém que tinha acesso a recursos. Eu falei, o que houve com teu pai? E a menina bateu no sexto e voltamos para o zero de novo. Foi conversa de elevador. Aí eu falei, vamos descer a recepção, vai ficar esquisito. A gente desce e sobe. Eu ia visitar o Jazz, eu fiquei meia hora lá embaixo falando de Deus para a menina. Por quê? Ela estava em dócil, porque ela estava sem falar com o pai dela por um tempo. E a doença trouxe ela para o nível que ela nunca queria, de reconhecer que ela deveria um perdão ao pai. Deixa eu falar algo para você. Se você tem alguém que você precisa de um perdão, não espere chegar no hospital. Se tem alguém que está com perdão retido, é de você para ele, vá até ele ou ela e libere perdão. Por quê? A vida é única, irmão. Não tem loteria nem gato preto não, é branco, é preto, é todo mundo da mesma cor, é uma vida só. Então, se você deve um perdão a alguém, ou se é devido um perdão, não perca tempo. O hospital nos iguala do seguinte, todos nós estamos ali não querendo estar, mas louvamos a Deus pelos profissionais da saúde, porque são pessoas que se dedicaram, aprenderam num ponto que são capazes de cuidar de nós. Mas e as falhas do pessoal da saúde? Irmão, dá glória a Deus pelos que aprenderam e ora para que você pegue um que sabe alguma coisa e está tudo certo, irmão. Toca o barco, facilita a vida. Se dá ruim esse hospital, troca para outro hospital. Mas não vá passar a sua vida, e são, assim, esse tempo no hospital que o pastor Jaso é feito a pensar muito. O hospital nos iguala a gente em situações críticas. Espero que essa igreja, espero você que me ouve na internet, espero que você que me vê aqui, se você tem um perdão retido para alguém, não espere ele cair no hospital para dizer que ama e pedir perdão, que às vezes pode ser tarde demais. E aqui, geralmente fala do nosso estilo quando lugares são, ou na verdade quando o lugar é aquilo que nos iguala, lugares vão falar do nosso estilo de vida.
vai falar de nossas preferências. Porque no hospital tem algo muito interessante. Por exemplo, no hospital, você pode estar bem, se sentir bem, mas se não liberar alta, você só sai a revelia. Só sai por conta própria. Estou vendo lá agora com o pastor Jaso. Rapaz, meu filho, eu estou bem já, pelo amor de Deus. Mas o médico liberou? Não. Deu. Então vamos lá, e vai eu lá desse jeito que você está vendo. Gente, sim mesmo. Gente, pelo amor de Deus, gente, libera esse homem ali, ó. Ele está doido para comer um churrasquinho de rum, um frango assado, pelo amor de Deus. Vamos pintar isso aqui de roxo, fazer qualquer coisa. Isso aqui está muito pano, o menino está adoecendo só em ver essas paredes brancas. Né? Eu fiz uma brincadeira e tal, eu falei, mas falando sério, quando que ele sai? Não, só o doutor que libera. Olha a autoridade. Mas eu posso sair à revelia? Você pode. Mas, irmão, a revelia na sua vida fala de desobediência. Então, em nome de Jesus, se existe um protocolo a ser seguido, de regras pré-estabelecidas, cumpra. Porque lugares como esses, eles mostram para nós que nós somos iguais, independente do nosso poder aquisitivo. Então, e agora eu quero ir para a palavra. Agora eu tenho que ir lá, porque eu vou falar das coisas. Eu tenho o relógio, não é convertido, já foram 30 minutos. Jesus amado, tem as coisas eternas e sobre elas eu queria listar. Eu queria começar essa leitura falando de... Na verdade, eu quero até mudar. Muda o texto, por gentileza. Coloca o 1 Samuel. Eu vou voltar nesse texto aí, tá, gente? Não fecha a Bíblia, não. A gente vai trabalhar, tirar a poeira dessa Bíblia, em nome de Jesus. Então, 1 Samuel 15, 24. 1 Samuel 15, 24. A gente está falando, e agora, dessa segunda parte daquilo que eu quero ministrar nessa noite, estou me esforçando para isso. A gente vai falar da métrica eterna, da métrica que Jesus faz conosco. Aquilo que Deus fez com o povo, aquilo que Jesus estava ensinando para os apóstolos, para os discípulos e para multidão que seguia, ou pelo menos tentando passar. Então é sobre isso que eu quero dizer. E a gente vai em 1 Samuel 15, 24 falar do seguinte: é um cara, eu vou ter que dar um ponto aqui bem breve. Era um cara que tinha um trono, você conhece a história, uma pessoa que tinha tudo para ser de sucesso na vida, ser referência para nós, assim como Davi foi, mas ele escolheu ser desobediente. Ele escolheu dar mau testemunho. Inclusive, ele é uma referência negativa hoje para nós. E diz assim, 1 Samuel está na tela? Vamos lá, vou ler aqui também. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Próximo, por gentileza. Agora, pois, te rogo, ele está falando isso com o profeta, tá? Isso é Saul falando com o profeta Samuel. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Próximo. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. 28. Então Samuel acrescenta, olha que coisa linda: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. A métrica de Jesus, a gente fala: Jesus é bom, Deus é maravilhoso. Meu irmão, Deus é amor e fogo consumir. Ele é Deus zeloso. Ele não se deixa brincar. Não se deixa brincar. Meu irmão, se você está numa posição aí ouça, aqui é para crente. Se você está numa posição de liderança na casa de Deus, em qualquer coisa do reino de Deus, faça com zelo, faça com temor, faça bem feito, porque o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que tira, o mesmo Deus que dá com graça é o mesmo Deus que cobra sobre. Então, ele não é um Deus do engano, mas ele te fala: se você for com o coração obstinado, você vai conhecer um outro Deus. E é sobre isso que eu queria dizer. Por quê? Saul foi, infelizmente, e infelizmente poderia ser diferente, Saul não valorizou o reinado e o favor de Deus sobre a vida dele. Assim também fez o irmãozinho de Jacó, que foi enganado por Jacó. E aí: pai, eu quero, me ajuda, me abençoa. Meu filho, não tem nada, mas o que tem é ruim. Teu irmão levou. O que é que eu aprendo com Saul e com Esaú? É até parecido o nome.
Cuidado para não negligenciar aquilo que Deus te deu por qualquer oferta. Irmãos, é duro demais ver que na nossa vida, eu me incluo nessa, é duro saber que o que a gente está passando, o que a gente está colhendo, foi negligência da nossa parte. Eu espero que você não seja negligente, assim como eu me esforço a não negligenciar as coisas certas. Por quê? Nas coisas eternas, da maneira com Deus, na métrica do Senhor, e aí falando de testemunhos, Saul foi um péssimo testemunho, foi uma pessoa péssima para testemunhar para nós. Então, eu até anotei algumas coisas aqui, olha. No trabalho, seus colegas de trabalho, qual o testemunho que a gente dá para ele? Vai listando, na sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, como é que você vê? Vai falando, nas festas que você frequenta, qual o testemunho que você dá? Porque lembre-se, tudo aquilo que inclui a mim e a você, tudo aquilo que nos inclui, está falando de um povo eterno, firmado num Deus que é conhecido por ser a rocha. Então, aquilo que é firmado sobre a rocha não cai, o vento bate e ele não cai, não é abalado. Então, se a sua vida e a minha vida, ela não consegue ir para uma festa, a gente já esmorece na fé, a gente já dá mau testemunho, tem alguma coisa errada. Se a gente não consegue passar dessas paredes aqui, se a gente não consegue viver fora daqui e não dar bom exemplo de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Irmão, se por um mínimo detalhe, se por um mínimo irritar-se, você prefere xingar palavrão do que qualquer outra coisa, tem alguma coisa errada. Ah, mas o pecado é convidativo, irmão. A carne é fraca, é verdade, mas o espírito está pronto. É o que a Bíblia diz. A carne é fraca, é verdade, mas Jesus é forte e está pronto e mora dentro de você, para dizer para você que você está fazendo, meu filho, que você está fazendo, minha filha, pelo amor de Deus. Então, eu continuo, anotei aqui, estou falando de coisas eternas, para o povo eterno, porque o que nos interessa não é o que tem nesse mundo, amém? A gente vive aqui, porque a gente recebeu uma vida para viver aqui, e a gente vai viver da melhor maneira possível, porém, a nossa preocupação é aquilo que preocupa Jesus. O nosso bem-querer é aquilo que a Bíblia diz ser o nosso bem-querer. E o bem-querer para os crentes não é o bem-querer que o mundo prega. A gente vai viver uma vida aqui, né, miserável? Não. É preciso eu não ter emprego e eu ficar pedindo, eu ser um eterno pedinte porque eu sou cristão, sabe? E Jesus não tinha onde deitar e tal. Irmão, quem está ensinando esse evangelho está ensinando errado. Jesus, ele veio de maneira humilde para falar que, sendo rei, ele escolheu ser humilde, para falar para eu e você que nem reis somos, que humildade não é sobre sua posição, humildade é sobre um posicionamento. Então, o fato de Jesus dizer, afirmar e dormir em tendas, é para dizer para mim e para você o seguinte: meu filho, ouça, ei, minha filha, o fato de eu ter o que eu tenho, eu abrir mão, é para simplesmente ser um exemplo para vocês do seguinte: vocês não são o que vocês têm, vocês não são comprados pelas coisas que vão possuir, vocês vão possuir coisas, vocês vão reinar sobre as coisas e vão mostrar a minha presença sobre as coisas que eu vou dar condição para você ter. Essa é a leitura do reino de Deus, essa é a leitura de Jesus para nós, e foi por isso que ele fez tão humilde de nascer num estábulo, gente. Estava tudo certo, tudo no plano de Deus. O cara poderoso, irmão, poderoso. Imagina uma rua de ouro para tudo que é lado, cristal brotando dali. Meu Deus do céu, tem uma rua de ouro ali, tem outra rua de cristal ali, tem um montão de pedra preciosa. Imagina o reino de Deus, irmão. Aí você canta anjo voando nesse lugar. Canta isso não, canta isso não. Canta isso não. Canta anjo voando não, canta está voando, mas a gente não canta essa música muito não. A gente precisa entender o que é que Deus espera de nós, gente. Definitivamente. Pô, é tão massa vir para a igreja, ver o Asa cantar. É tão massa vir para a igreja, a gente levantar as mãos e louvado seja o Senhor, exaltado seja. Mas, irmão, é melhor servir a Jesus de verdade. Porque se a gente não tem uma vida lá fora, isso aqui é apenas uma personificação em adoração. São lábios vazios, irmãos. Adoração de lábios vazios. Uma encenação de algo que a gente não vive. Então, se você é crente lá fora, isso aqui só vai representar. O que aqui tem que ser é apenas um carregador para a sua semana. Hoje é quarta-feira, tem meia semana ainda. Aqui tem que ser só uma recarga para você chegar e amanhã estar bem, para que o cansaço não te vença, para que você não seja abatido por qualquer situação, para que a sua postura seja boa e seja crente quando você estiver passando por situações de dificuldade. E aí eu continuo. Na igreja, irmão,
na igreja, Jesus. Nós somos o povo eleito, geração eleita. Deus disse isso. Vocês são geração eleita. Eu tenho que me importar como? Por exemplo, quer ver algo que me incomoda? Me incomoda assim, porque só me incomoda, porque eu faço a minha parte. Quando eu vejo num ambiente de igreja desse, pessoas não tratando com amor e carinho e respeito as pessoas. Irmão, meros religiosos. Esse é um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, para que o perdido ou o desviado possa encontrar o caminho a partir de nós. Então, se a minha, a sua vida, se o nosso contato, se a nossa fala, se o nosso gesto, se as nossas palavras são sempre ríspidas como o mundo é, qual diferença tem em nós? Nenhuma. Então, a gente precisa, como igreja, isso aí eu falo para a Oasis, para nós, para a minha igreja, para a nossa igreja, a gente precisa ter o cuidado no falar com o nosso irmão. Porque o nosso irmão, ele pode chegar bem e sair magoado por uma estupidez desnecessária. E isso é para todos nós, irmãos. Eu falo para todo mundo, eu até brinco, gente, bota mel nas palavras, gente. Se você não sabe falar com o seu liderado, ou se o liderado assim, o assado, fala comigo, eu vou lá, eu pego o BO, eu resolvo, eu falo, cara. Mas não deveria ser assim, gente. Não é você ser o santinho, é você ter amor. Não é você querer aparecer, é você fazer. Então, hoje nos grandes centros cristãos, existe uma bajulação e uma semi-idolatria para os pastores. Idolatria é pecado. Você quer honrar os pastores? Ore por eles, apoie, interceda, seja presente, se permita. O que passar disso, beira a idolatria. Se você não honra o pastor, ou você só faz isso quando está vendo, e por trás, a primeira oportunidade você fala mal dele, da vestimenta ou de qualquer outra coisa, do jeito que ele ministra, está pecando e não tem nada de honra. Irmão, talvez o rapaz que está me assistindo agora vai falar, não vai pregar mais, Jesus, tem misericórdia, meu filho, fica aí. Então, porque eu preciso dizer para você, ainda que seja a minha última vez falando nessa igreja, que se a gente não tiver amor nas palavras, a gente não faz diferença nenhuma na vida do nosso irmão. E a gente está se tratando aqui por quê? Por que a gente está aqui para discutir? Por que a gente está aqui para não se amar? Por que a gente não está aqui para que as pessoas que não participam desse reino eterno que a gente vive, por que as pessoas não podem ver amor entre nós? Por quê? Se perguntou? Então, cuidado. Se você zela e ama seu pastor, você honra ele não com palavras, você honra com ações. Você honra zelando, orando pela família dele, cuidando dele. Palavras, irmão. Palavras, é bom demais. Mas não tem o mesmo efeito de você mostrar que você honra. Na rua, irmão, na rua, vamos lá. Quem é você na rua, meu filho? Qual o testemunho que você dá na rua? Qual o testemunho que a gente dá na rua? Por exemplo, fui no Açaí esses dias e vi uma irmã que não era daqui. Glória a Deus. Estava lá e eu estava assim, quietinho, assim, eu ninguém na fila do pão, né? Eu assim, observando a braveza com que a irmã estava reclamando de um produto. Falei, meu Deus, que essa menina do caixa nunca pergunte que igreja ela faz parte. Quando você for num caixa de mercado, que você vai quase toda semana, ali não é uma máquina, é um ser humano passando suas compras. Oi, muito boa tarde, tudo bem? Muito bom dia. Se a gente não consegue mostrar Jesus nas pequenas coisas, nas grandes coisas, irmão, esquece. A gente não vai ser conseguido, a gente não vai conseguir passar no teste de Jesus, porque a métrica dele é forte, irmão. A métrica dele é muito simples, vocês são filhos e filhas. Essa é a métrica de Jesus, olha como ele iguala a gente. Vocês são filhos e filhas. Essa pessoa linda que está do seu lado aí, bem vestida, cheirosa, glória a Deus por ela, aleluia, de muito acesso, glória a Deus, muito acesso a recursos. Esse abençoado que está aí, uma falou amém, um acredita. Então, esse lindo, essa linda que está aí, irmão,
diante do Senhor tem o mesmo valor. Ou ele é filho ou ela é filha de Deus. Então por que a gente ainda continua fazendo o que a gente faz entre nós? Nós somos uma carta lida, sim ou não? Sim. O mundo lê a gente. E às vezes a gente nem passa no teste. Então, fique triste não, tem chance para nós, Jesus não voltou ainda. Porque geralmente somos conhecidos mais pelos outros, ou seja, eles nos conhecem mais do que nós mesmos. Isso falará da presença de Deus e do caráter de Cristo em nós. Você está agora lá em Números? Agora a gente vai para Número não, gente, Deuteronômio. Meu Deus, por que teve Números, meu pai? Por que só sai Números? Deuteronômio, eu vou pular do 6 para o 8. Olha, 8, Deuteronômio capítulo 8. Eu falei que você ia trabalhar essa Bíblia, balançar essas páginas, vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, verso 10. Deuteronômio capítulo 8, verso 10, que diz assim, 8, 10. Isso aqui é a métrica do Senhor para o povo dele, falando de ingratidão. Preste atenção na métrica de Jesus. Olha como Jesus nos mede. Deus mediu o povo dele, que ele tinha acabado de tirar com mão. Senhor teu Deus, e não deixe de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. 12. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis, habitando nelas, havendo-se multiplicado o teu gado, o número das tuas ovelhas, tendo aumentado, e multiplicado-se também a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres, que teu coração se ensoberbeça, e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te faz sair da terra do Egito. Olha a métrica de Jesus para o povo que ele acabou de libertar da casa da escravidão. 15, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, numa terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha para saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná dos teus antepassados. Não conheciam para te humilhar e para te provar, com o objetivo de lhe proporcionar o melhor para ti no futuro. Quando eu falei que a métrica humana é mais fácil do que a métrica de Deus, que Deus está falando claramente aqui, ó povo, eu libertei vocês, mas quando vocês chegarem na terra prometida, vocês que vão entrar, cuidado vocês se soberbecerem lá e esquecer de mim. Não foi sobre a tua força, não. Não foi sobre o que você fez, não. Eu tirei com mão forte, mas quando você chegar lá, basicamente assim, se você não valorizar, ensoberbecer seu coração, do mesmo jeito que eu retiro o povo, que eu vou retirar de lá para dar na mão de vocês, vocês podem perder a chance de habitar numa terra que eu prometi. É Deus falando para o povo, eu prometi, eu fiz aliança com teus antepassados que vocês entrariam. Mas quando chegar lá, cuidado, não seja ingrato. Vou trazer para cá para o nosso dia, irmão, para o nosso tempo. Eu não sei como você era e como você é hoje. Eu não sei se você tinha pouco ou muito acesso a recursos. Eu não sei se você era melhor ou não sucedido financeiramente falando. Eu não sei se você conhecia mais ou não da palavra de Deus há 10 anos atrás. Eu não sei, nem me importa, mas eu vou dizer uma coisa a você que importa. Se no nosso coração não houver gratidão por aquilo que Deus fez, não por aquilo que a gente não tem, por aquilo que Ele já fez, essa palavra nos mede 100%. Porque, irmãos, não há nada melhor do que ser contente com o que nós já temos. Embora a gente continue lutando por algo que a gente gostaria de ter. Não tem nenhum pecado lutar pelo que eu gostaria de ser ou ter, mas eu tenho que ser grato, e aí é ingratidão. Eu tenho que ser grato pelo pouco ou muito, ou mais ou menos que eu tenho, porque se eu não tinha, foi alguém que me abençoou a ter. Então seja grato, seja grato. Você tem pouco ou muito ou médio? Seja grato. Você continua almejando, estudando, se esforçando para ter mais? Amém. Mas seja grato pelo que você tem. Olha, a métrica de Deus com Saul foi difícil. A métrica de Deus agora com o povo que Ele libertou não está sendo fácil. Ele vai continuar falando.
Deuteronômio 9, 12 e 13, que vai dizer exatamente assim: Yahweh, que é Senhor, ordenou então, falando com Moisés no monte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, para você não pegar no que eu estou pegando no meio. Lembra que Moisés subiu, passou 40 dias e 40 noites no monte para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Irmão, o povo ficou doido. Falou, meu Deus, o anjo da igreja, Moisés o cara, o anjo da igreja subiu para o monte, já faz 4 semanas, e nem sinal desse cara. Não, gente, Arão, na boa, irmão, Arão, na boa, faz alguma coisa aí, irmão. A gente adorava no Egito facilmente, faz um negocinho aí para a gente adorar, enquanto ele não volta. Olha a trama linda, Não, quando ele voltar a gente quebra tudo e está tudo certo. Mas Jesus é Deus, rapaz, Deus é Deus zeloso, não divide nada com ninguém. Mas Arão deu mole. Aí agora vem o texto 12, aí diz, Yahweh falando, o Senhor falou, levanta-te, Moisés, levanta-te, desce sem demora, pois o teu povo que o dirigiste e libertaste fora do Egito, se corrompeu, já se desviaram do caminho que eu lhe orientara, fizeram para si um ídolo de metal fundido. 13, e o Senhor completou: vejo claramente o quanto este povo, de fato, é um povo insubordinável e de dura cerviz. Irmão, não seja de dura cerviz. Não seja subordinado, pelo amor de Deus. Não seja, porque está falando, está falando da infidelidade do povo, porque a infidelidade desse povo, fazendo um bezerro de ouro, que é o mais conhecido, fazendo o bezerro, trouxe para ele a ira de Deus, a ira de Moisés. Moisés ainda teve que, morreram alguns, e Moisés, por conta desse povo infiel, só conseguiu ver a terra prometida. E aqui tem um aprendizado. Às vezes, irmão, a gente quer ser Moisés na vida das pessoas. Irmão, ande com pessoas que amam Jesus mais do que você. No mínimo, você vai subir de nível. Se você andar com pessoas infiéis, se você andar com pessoas literalmente religiosas, que fazem uma persona sobre o que é o Evangelho, não vai te acrescentar em nada. E se você fizer pior, se você comprar o barulho dela, infelizmente a métrica de Jesus é que quem junta com porco, essa é a métrica de Jesus na versão 2026, percebeu? Na métrica do Senhor ema, cada um com seu problema, irmão. Eu tenho salvação só para mim. Tu conhece Jesus, Pablo? Irmão, o BO é teu, tu conhece? Se não conhece, eu vou te apresentar, mas se tu conhece, ema para você, irmão. Ema, cada um com seu problema, irmão. Não defende BO de ninguém. A gente não tem que estar carregando quem não quer Jesus, meu filho. Ouça, em nome de Jesus. Tem pessoas que você está carregando no colo, pessoas que não querem nada com Jesus, está te atrasando, te deixando cansado. Toda vez que você se sentir assim, você lembra do ema. Não, irmão, cada um com o seu. Eu não consigo lidar nem com o meu. Que dirá quando fulano? Foi isso que Moisés se irou, quebrou. E mesmo assim ele irou quebrado, ele quebrou. Deus escreveu, gente, olha, 10 mandamentos, as duas tábuas. Moisés desceu, imagina, Jesus, levanta, o pessoal se corrompeu, desce, já tem 40 dias. Foi que houve, gente, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? O cara se irou, quebrou as pedras. Aí o cara que sabia que ele quebrou o que ele não era dele. Puxa vida, agora vai mais 40 dias de jejum por conta do que eu quebrei, o que eu não devia. Ou seja, por conta dos outros, você entra em problema para você. Problema que nem era seu. Então, cuidado quem anda contigo, pelo amor de Deus. Para de defender BO dos outros, irmão. Larga no colo dele ou dela. Tem gente que não serve para andar contigo.
Porque tem hora que você não está bem para convertê-la, ou convertê-lo, mas ele vai te corromper. Então, vigia, em nome de Jesus, que a métrica de Jesus está passando e o cerol é finíssimo. O cerol de Deus é fino, fino, fino. E aí, infelizmente, tem algo aqui muito importante. Moisés sofreu pra caramba, jejum pra caramba pro povo. Ele falou: Moisés, tu comprou o B.O. errado, irmão. Antes de tu morrer, vou deixar te subir, sobe no monte e olha lá. Imaginou, irmão? Passar uma vida inteira correndo, fugindo do pecado, e você não conseguir morar com Jesus porque você se associou a pessoas erradas no final da caminhada. Imagina que triste, irmão, para nós, para mim, para você. Cuidado, gente, vamos lá. E eu tenho aqui algumas coisas. Continua com a Bíblia aberta que a gente vai voltar para o 6:2 que eu falei, a gente vai voltar nele. Vai voltar para o 6:2, Deuteronômio 6:2, eu estou acabando, é final. Nós também somos medidos por nossas obras. Deixa o 6:2 aí aberto que eu vou ler exatamente sobre isso. As nossas obras, irmãos, eu estou falando das coisas eternas, não estou falando da gente fazer para aparecer. Biblicamente, olha as obras que são observadas para nós. Apoiar o seu irmão. Apoiar o seu irmão não é dar dinheiro para ele. Não faça o erro que eu fiz algumas vezes e me arrependo. Pensando em estar ajudando, eu prejudico. Porque Deus quer tratar com ele através da dificuldade. Porque ele nunca despertou para um relacionamento, ou ela nunca despertou para um relacionamento com Deus, e você vem colocar band-aid na ferida dos outros. Ema, cada um com o seu problema, lembra disso. Entendeu? Viu que é B.O. dos outros? Ema para ele, irmão. Tá tudo certo. Ou para ela. Às vezes, irmão, quando a gente fala de obras, porque a Bíblia fala que a fé sem obra é... E quais são as obras que a Bíblia fala para a gente fazer? Isso aqui é algo para o povo de Deus, isso aqui é para crente mesmo. Após seu irmão, não significa dar dinheiro, não cometa o erro que eu cometi, mas você pode orar por ele, você pode ouvi-lo, você pode servi-lo, ajudá-lo, aconselhá-lo, você pode ligar para ele, você pode mandar mensagem, você pode ser presente. Desde que eu e você não queremos ou não venhamos a ser Deus na vida da pessoa. Deus trata com cada um de nós diferente. Deus trata com cada um de nós de modo particular. Deus fala conosco através de tribulações. As tribulações e as provas são para nos provar. Então, se eu ficar falando aqui uma série de coisas que você já ouviu ao longo da sua vida, vai fazer sentido. As nossas obras, as obras da métrica do Senhor para nós, passa por tudo isso e chega em evangelismo. Evangelizar é fazer a obra do Senhor. É porque a gente não quer evangelizar, irmão, a gente quer deixar para o grupo de evangelismo. Eu falo isso direto aqui, eu falo, gente, não tem que ter grupo de evangelismo. Aqui um montão de evangelista. Se a igreja não for um grupo imenso de evangelistas, eu não sei o que a gente está fazendo, não. Porque senão a gente está fazendo o evangelho da conveniência. Não, eu sou dos trabalhadores. Perdoa aí, Pablo. Evangelizar dá não. Estou entendendo? Evangelizar para todo mundo, irmão. Mas o irmão não faz, irmão. Ema por irmão. Faz você. A chamada para o evangelismo é nossa. Você é igreja, você é povo de Deus. O evangelho te alcançou a partir dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos. Alguém gastou tempo, perdeu a vida para que o evangelho chegasse até nós. É ou não é? Você acha que veio de uma garça? Foi uma garça que veio pregar aqui no continente? Alguém morreu para chegar até aqui. E Jesus vai voltar, e ele precisa que todos os demais ouçam até que ele volte. Então, quem tem que fazer evangelismo? Eu e você. Eu e você, irmão, arregaçar a manga. Mas eu preciso só fazer evangelismo uma vez por mês, como a igreja faz? Não. Faça evangelismo no seu trabalho. Faça evangelismo na rua.
Você não precisa você não precisa falar muito como eu, irmão. Quer fazer evangelismo de maneira pura e simples? Dê exemplo. Tem pessoas te olhando o tempo inteiro. Quer evangelizar? Dá bom testemunho. Fala a verdade. E se falar, cumpre. Evangelize. Ah, mas eu não tenho, pastor. Peraí, não. Eu até falo, pessoal, irmão, não precisa me chamar de pastor. Se você não consegue honrar, não precisa me chamar, porque eu não vivo por um título. Eu não preciso de um encargo eclesiástico para saber quem eu sou em Deus. Então, eu falo assim, na dúvida, chama de Naldo. Deixa eu falar algo assim como Naldo, na boa. Fala comigo, Joelson. Opa, Rinaldo, Rinaldo, pode chamar de Naldo, tá fácil. Não, Rinaldo é muito difícil, irmão, chama só de Naldo mesmo, tá tudo bem. Irmão, deixa eu falar assim nesse mesmo nível para a gente ficar bonito. A gente tem que parar, irmão, na boa, de viver no evangelho aquém da plataforma. A plataforma não me agrega em nada se eu não der exemplo de Deus em casa, primeiro. Segundo, a plataforma não me agrega em nada se eu não sou um bom pai para meus filhos. Segundo, se a minha esposa, falei com ela esse outro dia, se eu não levar minha esposa para sair, ela até chamou minha atenção, e tenha pessoas assim que seja vulnerável às pessoas, de falar assim, cara, tu já levou tua esposa para sair esse mês? Vergonha ler para você, irmão, leva tua esposa para sair, leva teu esposo, cuida bem dele e dela. A plataforma, irmão, só traz responsabilidade. Sendo bem sincero, irmão, na boa, a gente tem que viver um evangelho mais simples, senão a gente vai ficar vivendo como meros religiosos e a volta de Jesus está próxima. Então eu quero que a gente suba, é para a gente subir, irmão, para a gente subir de nível, não é subir na plataforma não, é para a gente subir de nível, para a gente ser crente de verdade. Então, eu falo para todo mundo, irmão, não precisa chamar de pastor não, pode chamar de Naldo, me ofende não, me ofende é você não saber pelo menos tratar com amor, isso me ofende. Mas por que eu estou falando isso? Porque o ID, como eu acabei de dizer, ele foi romantizado. Essas obras que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, foi romantizado, irmão. Para de romantizar o Evangelho, irmão. O Evangelho é puro e simples. Tem gente morrendo para professar Jesus. Pô, pelo amor de Deus, a gente não vive aqui num país que persegue ainda. Está começando, você está sentindo, está começando. Mas aproveita enquanto não persegue o seu falar, meu filho. Vamos viver simples, vamos embora. A gente não precisa falar como crente não, tem que agir como crente, gente. Na boa. Às vezes a gente fica assim muito, ai cara, eu adoraria fazer isso. Irmão, faz. Só faz, irmão. Deixa eu voltar para cá, Jesus, o relógio não é convertido. Uma das maneiras que, segundo a palavra, é obra para nós, uma outra maneira. Eu anotei algumas, eu vou parar por aqui, porque eu nem consigo falar muito, irmão. Já são 9:01, 9:04, meu Deus. Edificando a igreja do Senhor. Servindo, como é que eu edifico a igreja do Senhor? Quando eu falo igreja do Senhor, é isso aqui, tá? Igreja do Senhor não é telão, 4 paredes, isso aqui não é igreja não, a igreja do Senhor é aqui, ó. Nós somos a igreja de Jesus. Esquece, irmão, pelo amor de Deus, vamos ser mais práticos nessa vida, pelo amor de Jesus. Igreja não é esse templo aqui. A gente podia se reunir numa tenda, ia ser igreja do Senhor. O nosso papel, fazendo a obra do Senhor, e as obras que a gente vai apresentar, porque você sabe de qual, e eu também, a fé sem obra é? Então qual é a obra? Estou acabando de dizer, que obra é essa que ninguém nunca explica? Irmão, eu sou filho de pastor, irmão, toda hora eu falava, pai, que obra é essa que tem que fazer, irmão, que não acaba na igreja? Não, meu filho, não é essa obra que eu estou falando não. Eu falei, não, que obra que é, pai, que tem que fazer, Aí meu pai assim, não, é porque tem que evangelizar, tem que aconselhar. Não, beleza, só é falar, tem que ser gente boa e não viver no pecado e ser gente decente, é isso, pai, que é obra? Meu filho, mais ou menos assim. Não, irmão, facilita para o outro. Irmão, quer servir Jesus de verdade? Seja crente, irmão. Pronto. Vai falar mal do seu irmão, falar bem, se não dá para falar bem, sai de perto. Pronto, a gente ser menos falso, irmão. A gente parar de ser falso, irmão, a gente já faz coisa pra caramba. Vamos lá. Edificando a igreja do Senhor, não é igreja, não é telão, não é nada disso. Edificando a igreja do Senhor, isso é obra. Servindo, ensinando, cuidando e amando uns aos outros. Agora lá no 6 vai dizer, vamos lá. 6:2 diz assim, Deuteronômio 6:2, eu preciso correr porque o relógio realmente já desconverteu.
Diz assim: sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temerão a Yahweh, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e... Não precisa em livro de autoajuda, não, é só ler a Bíblia. Quer ter uma vida longa e feliz? Vou ler de novo, finalzinho do 2. Que hoje vos ordeno para que teus dias sejam... Acabou a carreira do coach agora. Como é que fala outra coisa depois disso? Não precisa inventar a roda, meu filho, é só ser crente. Meu Deus, vamos lá, gente. Deuteronômio 10 e 12, vamos lá, 10 e 12, falei que a gente ia trabalhar essa Bíblia, eu disse. Deuteronômio 10 e 12, eu estou acabando, Asa pode até subir, vai dar tom de final, pelo amor de Deus. Então, Deuteronômio 10, versículo 12, olha o que vai dizer. Isso é a métrica de Jesus. Eu acabei gastando 30 minutos de algo para falar da métrica humana, e eu estou falando nos últimos 30 de como Jesus nos mede, porque a Bíblia diz que da maneira que medimos serão medidos. Então é Deus que está falando, não sou eu, fica com Deus essa. Deuteronômio 10, 12 diz o que? Agora, portanto, ó Israel, que é Yahweh, o teu Deus, pede a ti. Ora, apenas que tema ao Senhor com amor reverente, andando nos seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. 13. E que obedeça os mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno, para a tua plena... Eu preciso dar tom de final, você não está entendendo agora, vou falar agora, você vai entender. Irmão, a gente quer ter uma vida plena, a gente vive dizendo isso por todos os cantos. E nessa noite eu queria dizer algo bem simples. Às vezes a gente não vive uma vida plena porque a gente não lê. Às vezes a gente espera mastigado de um pastor Erickson, pastor Célio, o Wander quando ministra aqui, nosso evangelista, quando o pastor Joelso ministra. É bom ter mastigado, é bom ter facilitado o entendimento, mas a gente não vive uma vida plena porque a gente não vai buscar ter as experiências com o Senhor. E tem um texto que eu quero acabar com ele, é Mateus 5, 10 e 12. Mateus 5, 10 e 12, abre lá por favor, vou ler no telão com você. Essa é a métrica de Jesus. Olha, Jesus está falando aí no sermão, está falando das bem-aventuranças. Deixa eu só dar um retorninho para nós. Isso é a 8ª bem-aventurança. E diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de... Então, diga para nós, o pessoal que morre na Nigéria merece a nossa oração e merece o nosso aplauso também, que os caras estão sendo perseguidos, eles estão vivendo o evangelho que a gente não chegou. Meu irmão, a gente nem dimensiona, por mais que seja dolorido assistir, imagina sentir na pele. Pessoal, os cristãos estão morrendo por aí já sendo perseguidos, eles vão ganhar galardão do céu, porque isso aqui garante para eles, irmão, isso aqui garante para eles identidade em Deus, garante para eles recompensa, garante para eles que Jesus é a justiça dos caras. E você e eu queremos ser injustiçados, e queremos a gente fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Irmão, você é filho e filha do Eterno. Quem mexer com você, irmão, tem um problema para resolver. Mas que seja você a pessoa que é perseguido e oprimido
por falar do amor de Deus e não o que persegue. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, a gente passa a vida inteira na caminhada cristã. A vida inteira, irmão. A vida inteira falando de igreja perseguida, janela 10x40. E a gente não se posiciona nem para orar pelos caras mais, pô. A gente esqueceu de orar por eles. Por quê? Virou hábito saber que alguém está morrendo por ser perseguido. Virou normal aos ouvidos. Assim como a Covid, que outrora, meu Deus, é Covid. Hoje já pegou Covid, né? Ivermectina, não sei o que, não sei o que. Que eu e você, eu queria que você ficasse de pé. Que eu e você pudesse ver essa noite. E a análise que eu quero dizer sobre... Põe de novo, por favor, aqui, por favor, a imagem do início. Põe aquelas réguas para mim, por favor. Porque tem coisas, irmãos, que a gente só aprende passando. Mas muitas outras a gente pode aprender ouvindo, temendo e obedecendo. Eu não estou chamando ninguém para sofrer. Estou chamando a gente para viver uma vida plena, para cima, irmão. O evangelho simples, onde as pessoas vão ver Jesus através de nós. E se me perseguirem, Naldo, e aí? Tá tudo certo, irmão. O seu ema é de Deus, é problema dele. O seu BO é Jesus quem pega para resolver. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Conheci pessoas aqui nesse decorrer, que estamos aqui no Brasil, pessoas que só elas são cristãs na família dela, e ela é perseguida toda semana, é chacoteada toda semana, tem chacota, tem brincadeira com a fé dela. Mas eu falei para a pessoa e para algumas outras, não se preocupa, o teu problema, quem justifica é o Senhor. O que fazem com você, não te preocupa, continua dando exemplo. Irmão, mas agora vem um recado para nós. Nós precisamos entender. Será que eu estou me envolvendo com tudo? Será que tudo me importa? Será que tudo me importa? Será que tudo faz parte para mim? Será que tudo chama a minha atenção? Menos o que chama a atenção de Deus. Eu não sei você, mas quando eu estava escrevendo, falei, Senhor, como é que eu faço para passar isso de uma maneira tão simples? Eu não estou aqui para chamar sua atenção, não. Eu estou aqui para despertar em mim e em você. Eu não estou aqui para... Ei, você acorda, né? Ei, meu irmão, na boa. A gente precisa acordar, pô. Jesus está voltando e a gente tem que subir. Ele tem que achar a gente com alvas vestes, irmão, como a palavra diz. Eu não sei. Eu queria dar a oportunidade, quando a gente ministra essa última canção, para perguntar para você, e você vai perguntar para você mesmo: será que eu tenho me atentado às coisas que são eternas ou para as coisas temporárias? Será o que mais me desperta? Será o que mais me fere ou me mede, que mais me machuca por ser medido por alguém? É das coisas materiais, temporárias, que eu tenho e faço, ainda que sem querer, ou pelas coisas que interessam a Jesus? Não faço ideia. Mas você sabe. Eu não sei se está faltando no nosso meio testemunho, mas você sabe. Eu não sei se falta obras para mim e para você, mas você sabe como. Você sabe o que você tem feito e o que você não tem feito. O máximo que eu posso fazer, como fiz nessa noite, é ministrar com simplicidade e tentando ser o mais claro possível, o mais didático possível, o seguinte: ei, igreja do Senhor, em Caxambi, tem um Jesus voltando. Será que estamos prontos para subir com Jesus com a nossa vida? Será que o nosso estilo de vida, os nossos valores, os nossos princípios conseguem expressar Jesus? E como eu te disse, parte daquilo que é minha obra é apoiar e orar por você, igreja, edificar o corpo do Senhor. O pregar é só um detalhe. O meu papel como irmão seu é orar por você e entender: o nosso Pai um dia vai voltar e Ele quer chegar aqui, a gente está pronto. Eu não sei como você está, não sei qual pronto está você na sua caminhada com Deus,
Mas eu queria fazer isso e de maneira não emocionada. Em nome de Jesus, larga de viver o evangelho da emoção. Que você venha ao altar emocionado, porque, meu Deus, foi o fundo musical. Não, e se eu não for no altar, o pastor vai estar chamando. Que vergonha, irmão. Eu não tenho nenhuma preocupação se você não vir no altar, viu? É contigo mesmo. É o seu ema, o meu já estou fazendo. Agora, se você entende, cara, Naldo, das obras que Jesus deixou para a gente fazer, eu não tenho feito nenhuma e eu preciso de ajuda, porque do jeito que eu estou, já estou acostumado a não fazer nada. Então vou te convidar a você sair do seu lugar e a gente, como igreja, vai edificar a igreja orando uns pelos outros. Eu vou te dar a oportunidade de racionalmente, com intenção, sair do seu lugar. E o sair do seu lugar vai significar uma coisa muito simples. Eu me habituei em não fazer nada para o crescimento do reino de Deus e eu preciso de ajuda. E nenhum super-homem, nenhum mega irmão seu vai fazer nenhum mirabuloso algo. A gente vai só ser igreja contigo, orar por você, pedir para que você possa ser despertado. Mas às vezes, irmão, a saída para o altar é necessária para que você possa despertar. É tempo de começar a fazer alguma coisa no reino de Deus, porque do mesmo jeito que chegou até nós, tem pessoas que vão ouvir, precisam ouvir de Jesus através de mim e de você. Então, enquanto ministramos essa canção, você vai ter aí, seja lá qual for a canção que tem, você vai ter pelo menos 1 minuto. E eu gostaria de, como igreja, orar com você. Se você reconhece que você está dormindo no tempo, saia do seu lugar e deixa a gente ser igreja orando pela sua vida. Está na sua mão, está contigo. Eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glórias a Ti, ó Deus. Pai querido, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia que passa, Senhor, estarmos colocados diante de Ti, para sermos refinados por Ti, Senhor Deus. Para sermos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, transformarmos segundo a Tua perfeita vontade, Pai querido. E onde quer que possamos estar, Pai querido, que nós possamos ter o brilho, Senhor Deus, o brilho da Tua glória, Senhor Deus, o brilho que resplandece, o brilho, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que espanta as trevas, Pai amado. Que nós possamos ser realmente, Pai querido, filhos Teus, servos Teus, Pai amado. Onde quer que as nossas plantas dos pés cheguem, Pai amado, que as pessoas possam ver em nós, filhos e filhas Teus, Pai querido, prontos, Pai amado, para Te servir e para levar, Senhor Deus, o Teu reino. Nós queremos Te agradecer por tudo que Tu fizeste por nós hoje, Pai querido, pela Tua palavra que foi ministrada, pelos louvores, Senhor Deus, que foram entoados.
que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, que seja, Senhor Deus, que chegue a Ti como aroma agradável, Pai amado. Nos despedindo, Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Miguel, Pai amado. O pequenino, Senhor amado, que nós acabamos de receber ali no nosso celular, Pai querido, que está internado, precisando que a Tua mão, Senhor Deus, chegue sobre ele com cura, Pai amado. Os pais desesperados, Senhor Deus, pedem cura por ele, Pai querido, que Tu possas agora visitar o Miguel onde quer que ele esteja, Pai querido, tocando de uma maneira, Senhor Deus, profunda, milagrosa, Pai amado, fazendo com que Miguel, Senhor Deus, venha a ser, Senhor Deus, recuperado totalmente na sua saúde, Pai querido. Deus, nós cremos que Tu estás fazendo isso na vida do Miguel agora, como cremos que Tu estás fazendo isso na vida do nosso pastor, Senhor Deus, na vida do Ângelo, Senhor Deus, na vida da Valéria, Senhor Deus, na vida da Alda, na vida da Duca, Pai querido, que Tu venhas a trazer, Senhor Deus, cura ao Teu povo e aqueles que nós temos colocados diante de Ti. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, crendo, Senhor Deus, pelos Teus milagres, Senhor Deus, na vida dessas pessoas e Te dando glórias e graças por isso. Nós Te despedimos, Pai querido, Te pedimos que nos leve debaixo da Tua santa paz, que Tu nos leve, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, guardados, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas, para que possamos chegar, Senhor Deus, em paz ao nosso destino. Te louvamos e Te agradecemos pelo restante de semana, Pai querido, e por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, agora e para todo sempre, no nome precioso e grandioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.